Quais são os tipos de investimento que você acredita que funcionam nesse cenário e quais não funcionam tão bem assim? Bom, a gente fez um estudo aqui na Galápagos, a gente foi para a literatura e fez um estudo bem longo, né? Voltamos algumas décadas para ver em outras fases inflacionárias, né? Vamos esquecer um pouco do Brasil, estamos falando a nível global, e aí a gente tem um exemplo aí na década de 1970, alguns outros também menores, né? Mas assim, a grosso modo, as commodities são uma classe de ativo que funcionam muito bem em momentos inflacionários, né? Outro ativo que funciona muito bem, que performa bem, tende a ser o dólar, né? De maneira global, e mundo de commodities, né, aí principalmente as commodities energéticas, então petróleo, energia, né, que quando você tem o descompasse de oferta e demanda, normalmente você tem uma pressão grande no barril de petróleo, e agora a gente tem outras questões que estão atenuando isso, né, como todas as políticas de investimento em energia limpa, né? Ou seja, menos investimento para expandir a produção de combustível fóssil. E dentro dessa parte de dólar, né, é interessante que a gente foi olhar também, bom, o que eu faço? Eu compro só o dólar? No ambiente que a gente tem inflação também nos Estados Unidos, você também só segurar o dólar também está perdendo um pouco de poder de compra, a inflação está subindo nos Estados Unidos também, e a gente fez alguns estudos e a gente reparou que a Bolsa Americana correlação muito grande com a inflação dos Estados Unidos, ou seja, as empresas americanas elas têm um poder de repasse de pressão de custo razoável, né, e acaba que a Bolsa Americana acaba performando muito bem também, pelo menos na fase inicial do processo inflacionário, até eventualmente os bancos centrais começarem a subir juros de maneira mais agressiva, aí realmente é um ambiente mais hostil para ativo de risco. Mas eu diria que em termos de classe de ativo, commodity, Bolsa Americana em dólar, né? E eu falaria também que a gente gosta, né? Aí olhando para o mundo emergente, olhando para o Brasil, né? A gente acha, por exemplo, que já tem bastante prêmio na curva de juros, principalmente na parte longa, né? Porque a gente acredita realmente que essa questão inflacionária, por mais que ela seja mais duradoura, né? Ela não é uma coisa que vai durar 5, 10 anos, né? Então a gente acredita que o ano que vem a gente deve ter o ponto de inflexão inflacionário tanto lá fora como no Brasil, né? E aí você tem bastante juro real na curva longa de juros brasileira, e no momento de maior volatilidade nos mercados, a gente gosta também das estratégias quantitativas que deixam de lado o fator emocional discricionário da tomada de decisão, né? Então, as estratégias quantitativas, os fundos que são regidos por modelos quantitativos, eles têm o benefício de não tomarem as decisões que o humano normalmente toma de maneira errada no momento de alto estresse e acabam performando melhor do que as alternativas de investimento discricionárias. Então a gente gosta, né, crédito estruturado também aqui no Brasil tem bastante oportunidade importante na parte de renda fixa, que tem retorno bem interessante, boas garantias, então uma mistura aí de commodity, dólar, quantitativo e renda fixa / crédito estruturado, eu acho que é interessante para diversificar os investimentos.